Seja Anjo da Esperança, ligue 0 operadora 12 21 27 30 30 ou acesse nosso site. Sou anjo, sou novo tempo. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5, 17 e 18. Tema da semana: Cristo e a lei no Sermão da Montanha. Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. Nesta temporada estamos estudando sobre Cristo e a lei. Estamos descobrindo a bênção que é termos os mandamentos. Quero apresentar para você o nosso guia de estudos. Você pode ter mais informações, adquiri-lo também no endereço que está aí abaixo da sua tela, e você pode assim acompanhar os nossos, são 13 temas específicos sobre a lei. Também queremos oferecer o presente, que é a revista Princípios. Você vai encontrar princípios que Deus tem para a sua vida e para a sua família. Está no endereço, você só faz a inscrição no endereço que está aí abaixo da sua tela e você receberá gratuitamente na sua casa. Na lição desta semana, os nossos convidados para nos ajudarem aqui, Cristo e a lei no Sermão da Montanha, Pastor Jolivet Chaves, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Pastor Jolivet, diretor da Faculdade Adventista de Teologia na Bahia. Pastor Ranieri Salles, presente. Pastor da Igreja Adventista do Centro Universitário em Engenheiro Coelho. UNASP Engenheiro Coelho. Até o final eu vou lembrar do UNASP Engenheiro Coelho, tá bom? E pastor Werley Gomide, professor na Faculdade Adventista da Amazônia, que fica no Pará, a faculdade, é isso? Corretamente. Seja bem-vindo, pastor. Benevides, Pará. Benevides, a 30, que eu já aprendi, 30 quilômetros de Belém. O tema dessa semana, Cristo e a lei no Sermão da Montanha. Nós vamos descobrir que a lei, que o Senhor apresenta na lei, não apenas as ações, mas as intenções. Será o tema que nós vamos abordar. Vamos fazer uma oração. Vou pedir ao pastor Ranieri, por favor, dirija uma prece. Santo Deus, neste momento vamos estudar a Tua Palavra, pedimos sabedoria, compreensão, a fim de que possamos entender e aplicar a nossa vida. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu gostaria de começar com o texto que nós temos no nosso guia, que é chamado Verso para Memorizar. É Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. A intenção de Jesus, eu queria colocar, antes da pergunta da intenção de Jesus aqui, lembrando que a gente tem algumas divisões do Sermão da Montanha, o nosso guia até apresenta, e nós vamos abordar uma dessas divisões, que é a nova visão que Cristo dá da lei. Antes de entrarmos especificamente em cada item abordado, a intenção de Jesus não foi, em nenhum momento, anular. Poderíamos explicar o que significa, ou revogar, diz aqui a minha tradução. O que significa esse cumprir?
que é dito por alguns que o Senhor cumpriu e agora eu não tenho mais responsabilidade. Ok, Jesus disse esta frase, ela tem sido mal interpretada, né? Jesus disse aqui, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. O que significa esse cumprir a lei? A palavra aqui tem o sentido de encher completamente. Então, podemos fazer aqui duas aplicações. Primeiro, cumprir aqui no sentido mesmo de cumprir o que a profecia dizia, porque os escritos bíblicos apontavam para o Messias. Nós temos nos escritos de Moisés, mesmo nos Salmos, nós encontramos uma série de textos das Escrituras apontando para o Messias, e tudo se cumpriu realmente na pessoa de Jesus, conforme estava escrito, detalhes e mais detalhes. Então, Jesus cumpriu nesse sentido. Esse seria o primeiro sentido de cumprimento profético. Exatamente. O segundo sentido aqui é revelar a essência profunda, digamos assim, da lei. A lei tem uma perspectiva mais do que exterior. Por exemplo, Jesus mencionou assim, foi dito, não adulterarás. Eu digo, quem olha para uma mulher com intenção impura já adulterou. Então, Jesus está dizendo que guardar a lei ou cumprir a lei é muito mais do que uma ação exterior. Para que nós possamos guardar a lei, possamos cumprir a lei, nós precisamos do legislador. Precisamos de Deus, precisamos do Espírito Santo. Não é uma coisa assim simplesmente exterior ou externa, não é? Há uma aplicação interior, profunda da lei. E Jesus veio mostrar isso. Então, na visão de Jesus, a obediência à lei é algo mais difícil até do que os próprios fariseus exigiam, né? Porque não é só algo exterior. Okay. Tem algo... Então, há cumprimento profético e revelar o que realmente significa observar. Não somente uma ação, mas como eu citei na introdução, uma intenção. Seria nesse sentido cumprimento. E Jesus veio cumprir no sentido também de obedecer tudo, né? Ok. Ele veio cumprir, ele veio obedecer, ele veio mostrar como se vive os ditames da lei de Deus. Uhum. E nunca abolir, né? Nunca abolir, ele deixou claro aí no texto. A partir desse cumprimento, acho que aqui talvez seja a questão. A lei continua válida, a lei é importante, a lei tem o mesmo valor, a lei tem o mesmo sentido, ela não deixou de existir após o seu cumprimento. O cumprimento da lei não necessariamente ele anula a lei. É como um semáforo, por exemplo. Cada vez que eu passar num cruzamento e o semáforo estiver fechado, eu vou ter que parar. O fato de eu parar aquela vez que ele está fechado e numa outra vez que eu estiver passando por ali ele estiver vermelho, eu não vou ter que, pelo fato de ter cumprido anteriormente, agora estou livre para descumprir. Então, nesse sentido, Jesus já introduz a questão da abolição. Ele tira essa possibilidade. Daí ele introduz a questão do cumprimento. Ele fala, olha, a abolição está fora de cogitação. Eu vim para preencher o significado, trazer o cumprimento pleno, a obediência perfeita. Quando ele diz a lei e os profetas, qual era a intenção dele? Ele estava se referindo aí aos escritos do Antigo Testamento, que se resumiam basicamente nos dois blocos. A lei é uma referência aos livros do Pentateuco, aos livros da lei, e os profetas praticamente um termo técnico para o restante dos livros do Antigo Testamento. Então, quando ele diz a lei e os profetas, ele está dizendo tudo que foi escrito na palavra de Deus, que era a palavra de Deus, era a Bíblia de então, né? Não havia o Novo Testamento ainda. E Jesus veio reivindicar o caráter de Deus, né? Porque houve uma acusação lá no passado, quando o inimigo de Deus se levantou dizendo que a lei de Deus era injusta e que era impossível de ser obedecida. Então Adão falhou, Adão caiu e desobedeceu. Então ficou, digamos assim, a dúvida, será que ele errou por escolha ou porque realmente é impossível obedecer? Aí Jesus veio mostrar que é possível obedecer, né? Adão, na condição em que ele estava,
né? Sem a marca do pecado, sem natureza pecaminosa. Adão tinha toda a possibilidade de obedecer plenamente. Então Jesus veio na condição de Adão, né? Antes da queda, a fim de mostrar que a lei de Deus poderia ser obedecida. Então ele veio cumprir. Nós temos uma exigência da parte de Deus ilegal, se Jesus não fizesse. Deus está pedindo uma coisa que não pode ser seria injusto Deus exigir a obediência a uma lei que não pode ser obedecida. Exatamente. Então Jesus veio mostrar que pode, Jesus veio mostrar que é possível obedecer. Ele obedeceu e com isso ele demonstrou que Adão poderia ter obedecido. Ok. A pergunta, por que algumas pessoas equivocadamente, então se eu posso usar a expressão equivocadamente, não aceitam esse texto e não conseguem entender que Jesus, ao praticar, ao viver a lei, estava mostrando para mim que a lei é válida e que ela é importante para a minha vida. Por que alguns equivocadamente anulam ou desvalorizam? A grande questão é como a gente olha a obediência, qual é a função da lei no processo, né, do plano da salvação. Alguns qual imaginam, é o papel da obediência no plano da salvação? Exatamente. Alguns imaginam que quando se enfatiza que a lei existe, que a obediência é importante, que se está dizendo que esse é o meio de salvação. E não é isso. A obediência nunca vai levar alguém à salvação. Nenhum ser humano, por sua própria obediência ou justiça, vai alcançar a salvação. A salvação é somente pelo que Cristo fez. A obediência é uma demonstração. Se eu estou em Cristo, a Bíblia diz, eu vivo na luz. Né? Então, a obediência é o resultado da salvação. Se eu estou em Cristo, se eu vivo uma experiência em que o Espírito Santo atua em meu coração, eu me entrego diariamente a Deus, por conta disso, há um processo de transformação na minha vida. A obediência vem como resultado. Nós nunca vamos chegar a um estado de perfeição aqui nesse mundo, no sentido assim de que nunca vamos estar sujeitos ao pecado, mas essa é a nossa busca diária, né? Cada dia com Deus. Então, quando as pessoas olham para a obediência sempre ligando a obediência à causa da salvação, aí elas começam a achar meios de dizer, não, Jesus anulou a lei, porque a lei não salva. Mas não é isso, a lei realmente não salva. A obediência não é para a salvação, é uma demonstração de que a pessoa segue a Deus e que a pessoa está com Cristo, etc. E quem está salvo em Cristo busca ser fiel, busca ser obediente, né? Busca uma vida de integridade diante do Senhor. Ok. A gente tem alguns exemplos no nosso guia de estudo que nos levam a essa linha de raciocínio que o guia usou durante a semana, que não somente ações, mas intenções. Tá? Eu queria que vocês trabalhasse um pouquinho. O primeiro exemplo está em Mateus capítulo 5, versos 26. Isso. 21 a 26. 21 a 26. Especificamente o 22. É isso? 21 e 22. 21 e 22. 21 e 22, é o primeiro exemplo. Isso. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Qual é o destaque aqui de intenção e não somente de ação? A ação está muito clara, é não matar. Eu acho que, em primeiro lugar, vale a pena mencionar ou discutir aqui sobre o que Jesus está fazendo aqui, quando ele diz assim, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar, etc, etc. Eu, porém, vos digo. Jesus está aqui contradizendo o que Moisés escreveu, o que está na lei? Não está. Na verdade, Jesus aqui não está. Essa seção do Sermão da Montanha apresenta essas chamadas antíteses. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então, alguns interpretam isso como que Jesus veio, como se Jesus veio para ampliar a aplicação da lei. Jesus veio dar um novo significado ou veio dar um significado mais amplo. Essa interpretação está equivocada. A lei não muda, portanto, a aplicação do mandamento sempre foi a mesma.
O que Jesus está contrapondo aqui não é a lei. Jesus está aqui contrapondo as tradições orais. Quando ele se referia aos escritos do Antigo Testamento, ele dizia, está escrito. Aqui ele não está dizendo está escrito, ele está dizendo, ouvistes o que foi dito, tradições orais. Então, através das tradições orais, havia uma deturpação do significado da lei. Então, o ensinamento dos escribas, dos fariseus, enfim, dos mestres da lei, era de que o cumprimento desse mandamento se restringia simplesmente a não tirar a vida. Se o indivíduo não tirasse a vida do outro, já estaria cumprindo. Okay. E Jesus está corrigindo essa interpretação. Jesus está dizendo, é muito mais do que isso. Quando você tem um sentimento de ódio... Ou seja, antes de tirar a vida de alguém, o próprio sentimento que poderá levar a isso, o sentimento de ódio, o sentimento de vingança, o sentimento de ofensa, já é uma transgressão do mandamento não matarás. O que Jesus está fazendo? Trazendo o cumprimento do mandamento para uma dimensão interior. O indivíduo é culpado de homicídio perante os homens quando ele tira a vida de alguém. Perante Deus, quando ele permite que o ódio esteja no seu coração. Perante Deus, ele já é culpado de homicídio. Então, é a dimensão interior. É profunda essa colocação aqui. Profunda, e o que Jesus está dizendo? Que o cumprimento pleno da lei é muito mais difícil do que o que os fariseus estavam querendo, vinham ensinando. A intenção envolve uma dimensão interior. Que nós geralmente medimos os atos como a consumação do pecado. E Jesus ele coloca justamente isto para regular a intenção do coração e não necessariamente o ato. Ele não está desqualificando o ato em seu dolo, não é na sua extensão, por exemplo, roubar um objeto pequeno, socialmente falando, é muito menos agressivo do que matar uma pessoa, certo? Jesus não está trabalhando esse aspecto, muito bem colocado pelo pastor, mas está justamente regulando a intenção do coração. Nós medimos atos, nós matamos, nós cobiçamos, nós fazemos coisas às vezes que se fossem expostas, trariam vexatórias, né? Então Jesus estava mostrando que realmente a intenção deles, por exemplo, eles falavam de coisas externas, enquanto ao mesmo tempo eles estavam buscando constantemente pegar Jesus em contradições para matá-lo, que obviamente foi o que aconteceu futuramente, o desvirtuar da verdadeira intenção. Agora, Jesus até expôs em determinado momento, ele falou, olha, vocês estão dizendo que são filhos de Abraão, mas vocês são filhos do diabo, porque vocês são homicidas, o diabo é homicida desde o princípio. Jesus estava revelando a intenção do coração deles. Estava mostrando que nós podemos matar uma pessoa quando desprezamos, quando encolhemos a mão, quando uma pessoa necessita de nós e nós damos escusas para não ajudar. Essa é uma forma de matar. Eu queria sublinhar uma frase que está no guia de estudos. Não apenas aqueles que executam o crime são culpados de assassinato, mas também os que falam palavras rudes para os outros ou alimentam pensamentos homicidas, como o pastor mencionou. E eu acho que vai além disso ainda, né? Porque o mandamento não matarás está num imperativo negativo, mas o princípio é afirmativo, é positivo. Qual é o princípio envolvido? A preservação da vida. Ou seja, tudo aquilo que eu faço ou deixo de fazer que compromete a qualidade de vida das pessoas, eu estou transgredindo o mandamento. Eu sou culpado de transgredir esse mandamento. Aí entra inclusive a questão da ecologia. Se eu agrido o meio ambiente, de alguma forma prejudica a qualidade de vida, olha o mandamento sendo transgredido. A forma como eu me refiro à minha esposa, aos meus filhos, a estima, a vida. Agora eu também não creio que Jesus estava querendo dizer que é a mesma coisa. Sim, não é isso que Jesus está dizendo. É a mesma coisa. Se você ir lá dar um tiro numa pessoa e tirar a vida, ou você ter ódio, ou você chamar essa pessoa de tolo. É a mesma coisa. Não é isso que Jesus está dizendo. É claro que não é a mesma coisa. São efeitos diferentes. A consumação do pecado, né? O ato de tirar a vida, é claro que vai trazer resultados, consequências para a pessoa, para a sociedade, para a própria pessoa que está praticando. Então, Jesus não está dizendo que é a mesma coisa, mas a culpa pela transgressão já começa lá dentro, antes da consumação do ato. Já houve na intenção. Já houve lá dentro. Ok, você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, nós vamos para o intervalo e nós já voltamos.
Estamos de volta nessa semana no programa Lições da Bíblia. Estamos vendo exemplos que Jesus dá no Sermão da Montanha, onde ele revela ações, atos externos, mas Jesus mostra a intenção do coração, como foi dito, né? As intenções também devem ser consideradas. A gente conversava aqui um pouquinho em off, que é interessante a gente pensar que o fato de Jesus pensar nas intenções não está tirando a responsabilidade do ato, do público, certo? E também nós não podemos julgar as intenções. Essa é reflexivo, né? Não é julgar a intenção do outro, tem que julgar a minha intenção. A minha intenção. Tem que haver uma aplicação pessoal desse tema, né? Exatamente. É uma aplicação pessoal. Vamos pensar no exemplo que a gente deu no bloco anterior. Será que eu estou sendo rude? Será que eu estou magoando com as minhas palavras? Estou desvalorizando a vida, né, em toda a sua esfera? Será que eu estou fazendo isso? Então, para a gente refletir. E lembrando que o contexto do Sermão do Monte, na verdade, o Sermão do Monte não é um conjunto de prescrições para se tornar cidadão do reino. O Sermão da Montanha está dentro desse evangelho que é conhecido como o Evangelho do Reino. Então, eu ia dizendo, o sermão não contém um conjunto de prescrições para se tornar cidadão do reino. Na verdade, ele contém um conjunto de descrições daqueles que já são cidadãos do reino. É a ética do reino. É a ética do reino. Tanto que ele começa com bem-aventurados, quer dizer, já começa descrevendo aqueles que já fazem parte do reino de Deus. Eu gostei dessa colocação, a ética do reino. Então, a gente começa a olhar o sermão de uma forma... E aí Jesus tenta com o sermão mostrar o seguinte, que nós dependemos totalmente dele, da misericórdia e da graça de Deus. Porque quando ele traz a obediência da lei para a dimensão interior, é quase que ele está dizendo, em outras palavras, olha, você é culpado, você é homicida, você é adúltero, você é ladrão, você jura falsamente. Basicamente é isso que ele está dizendo, porque quando ele traz para a dimensão interior, né, o indivíduo matou é homicida, mas se ele tem um pensamento de mal, um desejo mal em relação ao outro, ele já é homicida também? Aí a pergunta fica, quem é que está livre dessa acusação? Okay. Todos nós somos culpados. Aí unicamente a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Aí a gente começa a ver a grande dimensão que a lei tem. A gente não olha a lei simplesmente a letra da lei. Exatamente. A gente olha o que há por trás. E aí a gente pensa que nós precisamos daquele que... Da graça. Que montou a lei para que eu passe para que eu cumpra, para que eu viva. Há uma frase aqui do Guia de Estudos que eu achei interessante. A obediência da lei sem o legislador é impossível. Jesus deixou isso claro para nós ao nós analisarmos essa dimensão interior, né, da obediência. A obediência à lei. A obediência da lei sem o legislador é impossível. Portanto, nós necessitamos do Espírito Santo, da graça de Deus atuando em nós para que a gente possa viver a vida cristã. Porque o poder aí é sobrenatural. Exatamente. Não é natural, né? Então, aí a gente não vai somente para o que o pastor usou em algum dos nossos programas, não vai somente o meu desempenho, mas aquele que me dá forças para eu seguir em frente. Outro exemplo que nós temos no nosso guia de estudos é o que está em Mateus capítulo 5, verso 29, do 27 até o 32. Especificamente aqui o 29 e 30, que vamos começar 27. no 27, né? 28. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. O princípio é o mesmo, mas eu queria que vocês trabalhassem essa questão aqui, que nos leva a pensar em muitas coisas. Então, Jesus está mostrando aqui que a intenção, que a motivação, que o pensamento tem um nível de importância muito grande. É tão importante quanto o ato em si, porque a ética do reino tem que ver com a transformação do coração. A gente olha por aí, há muita gente falando de ética, por exemplo. E muitas vezes se defende a ética sem pensar no aspecto espiritual. Se defende um comportamento, uma mudança de hábito,
sem pensar no aspecto espiritual. Mas no aspecto religioso, nenhuma mudança acontece de fato se não for pela graça de Deus, se não for pela atuação do Espírito Santo. O coração tem que ser moldado, tem que ser transformado, porque senão a gente pode até ter uma fachada, pode até aparentemente obedecer ou ser de um jeito, ou ter um comportamento, mas o coração vai estar danificado. Por isso que Jesus mencionou para alguns naquela ocasião que eles eram como sepulcros caiados, eram branquinhos por fora, mas por dentro estavam podres. Então, religião tem que ver com o coração. É a questão da graça realmente. E no caso do adultério, nós temos algumas, eu queria ler o que está no nosso guia. O adultério muitas vezes começa muito antes da concretização do ato. Da mesma forma como o assassinato, nós vimos, né? O adultério começa no exato momento em que o indivíduo deseja sensualmente outra pessoa, casada ou solteira, com quem ele não é casado. Então, há de alguma forma um alimentar do pensamento, o envolvimento mental até a concretização do ato. Isso hoje apenas, às vezes, com pequenas coisas, né? Não acredito que um ser humano de bem, um homem bem casado, uma mulher bem casada, felizes no casamento, o indivíduo de repente, ele levanta determinado dia e diz: hoje eu decidi jogar tudo para o alto, abandonar minha esposa, meus filhos, a dignidade, às vezes um flerte, às vezes um aperto de mão mais acalorado, sem ser planejado inclusive. Agora, Jesus fala sobre o olho e ele fala sobre a mão. Não é haver um corte ali, jogar fora. Ele não está falando de forma física, o que ele está falando é justamente o sacrifício da vontade. A nossa vontade, através dos nossos sentidos, é bombardeada constantemente, né? Posso ler o texto para você? Eu quero que você trabalhe nesse raciocínio. Se o teu olho, está no verso 29, direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não todo o corpo. Não todo o corpo seja lançado no inferno. E a mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o corpo para o inferno. São ações radicais, o indivíduo escolhe. Vocês querem ver um paralelo simples? Uma pessoa que tem problemas de pressão ou problemas cardíacos porque não se exercita, porque come errado, come fora de hora, usa muita gordura animal. Hoje a ciência está farta nisso, certo? O cardiologista vem e diz para ele: você precisa mudar. Se o indivíduo assumir uma posição e dizer assim: mas isso é muito radical, sacrificar os meus prazeres, ele vai ter que passar por um processo radical mais cedo ou mais tarde. Por exemplo, se ele vai fazer uma safena, ele tem que abrir a perna, tirar a veia, sabe, trocar ali no coração, abrir o peito, fazer uma cirurgia cardíaca de peito aberto. Isso é extremamente radical. Mas a pessoa não pensa no resultado, ela pensa no que ela quer sacrificar. Então, no processo do adultério, é o que Jesus está querendo dizer, a vontade, ela tem que ser trabalhada em qual sentido? Já mencionado, colocar nas mãos do poder de Deus. Em Cristo nós podemos todas as coisas. Ou seja, a nossa vontade pode ser assessorada, dominada pelo poder do Espírito Santo. Okay. Por onde passa? Pela submissão através da palavra e da comunhão. Eu sempre penso no texto, na frase de Deus para Caim: o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, de alguma forma, eu tenho aqui, Jesus está dizendo que eu tenho responsabilidades, algumas coisas eu devo fazer. Veja, aqui há duas questões que eu gostaria de enfatizar. Primeiro, a vitória contra o pecado, seja do adultério ou qualquer outra área, primeiro, relação com Deus, comunhão com Deus. É uma questão espiritual, porque está lá dentro, é de dentro para fora. É a luta da natureza. Tem que trabalhar. Em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, Jesus mencionou aqui que nós precisamos radicalmente nos afastar de coisas que se tornam tropeços para nós. Daqui né? Então, por exemplo, um indivíduo que tem dificuldade com a bebida, ele tem dificuldade. Então, se ele vai a um bar e sente o cheiro da bebida e se envolve ali naquele ambiente, dificilmente ele vai conseguir sair de lá. Então, ele tem que andar longe do bar, ele tem que cortar isso.
Da mesma forma, essa questão da e no sexualidade. supermercado não passe na seção das bebidas. Das bebidas, a questão da sexualidade. Hoje, as redes sociais, Facebook, tantas outras formas hoje, não é, de comunicação visual, que por um lado tem suas vantagens, mas por outro lado pode ser um laço terrível. Algumas pessoas só vão conseguir vencer isso se afastar do Facebook, por exemplo, ou de outros sites, não é, que são, ou de sites, não é, que são apelativos para o assunto da sexualidade. Então, tem que haver uma medida radical, é uma decisão, é aquilo que Jesus falou. É como se estivesse tirando o braço, tirando a mão. E há uma frase aqui... Porque é a luta contra a vontade, eu quero Exato. permanecer com isso. Sim, há uma pastor. frase aqui no guia de estudos que eu gostaria de enfatizar, é uma frase de Ellen White, ela diz assim: aquilo que consideramos um desastre, essa perda, né? Como é que eu vou afastar do meu convívio uma amizade, por exemplo, mas que está sendo prejudicial? Isso é uma perda, é um desastre. Ela diz: aquilo que consideramos um desastre é a porta para um mais elevado bem. Então, às vezes a decisão que a gente toma dói, né? É algo que naquele momento é desagradável, é um desastre, mas é a solução, visando um bem maior. O guia citou, né? Tomar um caminho diferente para ir do trabalho, terminar uma amizade querida, mas o ganho eterno supera em grande medida as paixões do momento. É a atitude radical, como você citou. Se eu gosto da tecnologia, mas não tenho controle sobre ela, eu preciso tomar uma atitude radical para que isso não me prejudique. Sim, por favor, pastor. Me parece que Jesus está nos mostrando o passo inicial para isso, que é reconhecer a culpa. Antes de pensar que eu tenho que cortar o braço, ou cortar a mão, ou arrancar o olho, que tem que mudar hábitos, que eu tenho que fazer um esforço e tal, eu tenho que primeiro reconhecer que eu já sou culpado. Porque é muito claro, Jesus diz: ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Isso aqui ele está falando do homem para com a mulher, mas o princípio envolve da mulher para com o homem. Aí eu pergunto: quem é que fica fora dessa condenação? Ninguém. Então, o primeiro passo, a gente olha aqui e diz: não, eu sou miserável, eu sou pecador, então eu preciso me salvar disso aqui. É o primeiro passo. A maioria que está envolvido, pastor, de alguma forma, às vezes não há esse reconhecimento e essa... eu sou suscetível. Não, eu consigo me controlar. Exato. Qual é o problema? É exatamente isso. Jesus começa mostrando isso. Olha, em outras palavras, todos aqui precisam da graça, porque todos aqui são culpados. Então, é aí que começa. Muito bom. Eu espero que, de alguma forma, como nós dissemos aqui no começo, essa é uma reflexão pessoal, que de alguma forma todos nós estejamos refletindo nas nossas culpas, na responsabilidade que nós temos, e aí tomarmos atitudes que nos afastem de uma queda, da dor, do sofrimento para a gente e para aqueles que vivem próximos de nós. Nós vamos para o intervalo e nós já voltamos para o último bloco do Lições da Bíblia. Estamos retornando para o nosso último bloco. Quero dizer para você que nós oferecemos gratuitamente para você a revista Princípios. Faça a sua inscrição no endereço que está abaixo da sua tela e receba na sua casa. Você vai descobrir princípios que Deus tem para você, para a sua família. Amigos, nós temos no nosso guia de estudos algumas referências agora especificamente sobre o compromisso que eu tenho quando eu faço uma promessa de cumprir essas promessas. E o texto citado é Levíticos capítulo 19, versos 11 a 13. Me fica aqui claro que parece não, né? Está evidente que Jesus não sempre está trazendo algo que já havia sido revelado. Jesus está aprofundando esse assunto, mostrando o princípio desse assunto, mas Jesus está se referindo a algo que o povo conhecia, que havia sido revelado, como este é o caso, de o compromisso que eu tenho
com aquilo que eu falo, a promessa que eu faço. Que envolvimento isso tem na vida cristã hoje? Por favor. Qualquer pessoa que faz uma promessa sem ou com a intenção de não cumpri-la já está incorrendo nesse erro. É uma correspondência entre aquilo que eu professo na minha vida através das decisões que eu tomo, daquilo que eu demonstro para as pessoas e daquilo que eu de fato pratico. Eu vejo aqui que Jesus está querendo dizer que nós precisamos ter uma vida de lisura no nosso dia a dia. Ele menciona que não há necessidade da gente ficar jurando, né? Juro por isso, juro por aquilo. Quer dizer, a conduta da pessoa tem que ser de tal forma que a sua palavra seja sim, sim, não, não. E então, assim, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, a gente não deve ter segundas intenções. Sempre lembra aquela expressão onde há fumaça, há fogo. Quando a pessoa não é clara, não é transparente, ela dá sempre margem para interpretações. Isso é algo questionável, não é legal para um cristão, né? Então, como nós nos relacionamos nos negócios ou com outras pessoas, nossas palavras, nossas promessas, a gente precisa ter uma vida de lisura. Jesus deu aqui a entender que nós não podemos dar margem para desconfiança e, né, ficar jurando ou prometendo e não cumprindo, etc. Então a nossa vida tem que ser assim, simples ao ponto. A gente vê princípios muito fortes relacionados ao relembrar isso, ao colocar isso. A gente, como nós estamos falando sobre a ética daqueles que fazem parte do reino, a gente vê Jesus chamando, dizendo, olha, se vocês são do reino, vocês serão idôneos, vocês serão sinceros, vocês serão autênticos. De alguma forma, Jesus trabalha com reflexões. A gente vê reflexão na questão da proteção da vida, a gente vê reflexão na questão da proteção da família, do respeito ao próximo em relação ao adultério. E a gente vê aqui uma reflexão de princípios de idoneidade. Qual era a intenção de Jesus ao fazer o indivíduo pensar que ele deveria ser idôneo, deveria ser correto? Eu creio que é exatamente o que Jesus está dizendo. Obviamente, Jesus não estava falando sobre uma pessoa não cometer falhas, não é? Mas em todos os aspectos. Por exemplo, nós não temos como separar um seguidor de Jesus dos seus negócios. Por exemplo, eu vou vender um carro e eu dou uma maquiada no carro para tentar vendê-lo de forma melhor. Não, eu tenho que ser honesto em detrimento do meu bolso para dizer, olha, esse carro tem esse e esse problema. Mas quantos de nós fazemos isso? Essa é uma análise, como foi dito aqui, para nós mesmos, não para outras pessoas. No casamento a mesma coisa, nos nossos relacionamentos, naquilo que nós prometemos para as pessoas. Até em coisas simples, eu digo, por exemplo, nós que lidamos com membros de igreja, certo? Às vezes, na nossa vida profissional, por assim dizer, as pessoas chegam e dizem assim, pastor, você pode orar por mim? Vou orar por você, irmão. E aquilo simplesmente passa desapercebido. Nós fazemos promessas vazias. Quando nós dizemos, isso não é um radicalismo, nós temos que realmente anotar, se esquecemos. Você vai ter que dizer na oração, e né? orar por todos pela que pessoa. pediram hoje para mim que... a menos que façamos dessa forma. Exatamente. Mas a gente tem que Senão realmente... você tem que fazer isso aí. Lógico, temos que ser honestos em todos os aspectos. É que às vezes nós você já pensamos viu perguntar assim, desculpa, pastor, o senhor está orando por mim, né? tem esse também pergunta. Aí ora em bloco, né? Um dia eu pedi, o senhor está orando por mim, né? Então, e em realidade essa questão da oração deveria ser pessoal. Não são muitos que pedem, mas a gente às vezes cai, não é, no profissionalismo da palavra e nos negócios mesmo, ou conforme o nosso guia menciona, não é? Eu acredito que um dos fatores é honrarmos o nome de Deus. Paulo menciona em 1 Coríntios 10, 31, ele diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, tudo deve ser feito para a glória de Deus. É o meu procedimento como filho do reino, como cidadão que
se propõe a viver a ética do reino compatível com aquilo que o reino espera de mim, se Deus pede dos cidadãos do reino um comportamento, é porque na salvação em Cristo, Ele pode, através do poder do Espírito Santo, conceder isso. Não estamos dizendo que uma pessoa não seja passiva de erro, certo? Mas que nós devemos realmente levar a sério esse compromisso com a ética do reino. Na prática, eu diria o seguinte, é melhor não prometer e fazer do que prometer e não fazer. E sendo mais prático ainda, né? Não vamos prometer muita coisa. Vamos falar menos e fazer mais. A gente não tem que estar prometendo as coisas, tudo que vem no coração eu falo. Prometer coisas que depois eu sei que eu vou ter dificuldade de cumprir. Embora a minha intenção inicial seja de cumprir, não é uma intenção dolosa, não, eu estou prometendo, mas eu sei que eu não vou cumprir, eu não vou cumprir essa. Não, a intenção é boa, mas eu sei que eu vou me comprometer com isso e não vou ter condição de atender, então não vamos prometer. É melhor dizer, olha, eu não prometo, vou tentar e fazer, do que o outro que agrada na hora e diz, não, eu prometo, eu vou fazer, e agradou na hora e não faz depois. Então, uma vida de simplicidade, né? Fazer mais e falar menos. Exatamente. Vamos fazer menos promessas e vamos buscar fazer mais. Nós temos também no nosso guia de estudos um outro tema que está em Mateus capítulo 5, versos 44 e 45. Ouvistes o que foi dito. Estou lendo 43. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele fez nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Gilmar, aqui eu queria voltar àquele assunto que o Ranieri já mencionou. Quando Jesus diz aqui, ouvistes que foi dito, Ele não está dizendo que exatamente isso está escrito na Bíblia, mas que de alguma forma, pela tradição, foi dito. Sim. Isso foi dito. Sim. Não pelo mandamento, mas pela tradição. Por quê? Se nós olharmos na Bíblia, nós não vamos encontrar esse mandamento que diz que a gente tem que amar o amigo e odiar o inimigo. Mas pela tradição isso se chegou. Né? Ao contrário, a Bíblia fala para amar o próximo como a nós mesmos. Esse é um mandamento bíblico. Mas diante desse mandamento se veio então essa emenda, vamos assim dizer, né? Ame o amigo, odeie o inimigo. Nós podemos, então, pastor, Jesus... me permita, guarde, eu só quero ler o texto de Levíticos, que é o 19:18, sobre o que era o mandamento. O original. O que diz aí? Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, aí está falando, ame o seu próximo, falando do povo de Deus, etc, etc. E daí vem aquela questão, eu devo amar o meu povo, mas odiar o inimigo. É uma interpretação. E aí Jesus traz, então, agora a antítese, dizendo, eu, porém, digo a vocês têm que orar pelos inimigos, vocês têm que amar aqueles que odeiam vocês, etc. Esse é um mandamento difícil. Amai os vossos inimigos, é o que Jesus disse. Impossível. Amai, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É difícil? O mandamento é impossível. Volta àquela questão, né? A vida cristã não é uma questão humana. Se não for pela graça de Deus, pela comunhão com Deus, pela entrega diária a Deus, impossível. Nós temos aqui uma confrontação do olho por olho, dente por dente, né? Nós temos aqui uma confrontação de que esse não é o meu procedimento. E aí tem uma outra questão aqui. Ele termina dizendo, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ele coloca a perfeição num sentido de maturidade. O texto correlato é sede vós misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai Celeste. Qual é o contexto? O amor ao inimigo, né? O amor ao próximo. Exatamente. Então, ser perfeito como Deus não significa a perfeição absoluta.
a perfeição completa, absoluta, não. É o contexto do que está sendo dito. Qual é o contexto? É o amor ao próximo. Então, quando você ama o próximo, quando você vive uma relação de amor com o próximo, inclusive com aqueles que te ofendem, então você está refletindo o caráter de Deus, sendo perfeito como Deus é perfeito. Porque Deus dá o sol e a chuva não só para quem ama a Ele, para quem o ama, né? Ou para quem ama a Ele, para todos. Então, nesse sentido, né? Quer dizer, Ele não faz o bem só para quem é bom. Se saudade somente os vossos irmãos, que fazeis? Demais. Que fazeis demais? Não precisa ser cristão para fazer isso. Não precisa, né? Para saudar quem é amigo, né, pastor? Não há diferencial, né? Talvez aqui seria importante a gente trabalhar um pouquinho para o nosso telespectador. Nós estamos falando para gente que tenha dores no coração, tenha mágoa, tenham sido maltratados, com certeza. Então, todos nós passamos aqui por alguma situação de injustiça em algum momento. Ou seja, as palavras de Jesus estão nos mostrando como viver em circunstâncias desagradáveis, em circunstâncias difíceis. A solução nunca é a gente ter ódio, a gente ter desejo de vingança, mesmo quando as pessoas injustamente nos maltratam. Não adianta eu ter ódio, eu ter vingança, eu querer maltratar a pessoa. Não vai ser a solução, né? A melhor coisa numa situação como essa é a gente confiar em Deus, é a gente perdoar, porque quando a gente perdoa, a gente tira o sofrimento, a dor, o ódio do coração, e a dor, o ódio no coração vai matar a própria pessoa. Então Jesus está nos mostrando aqui como a gente viver em circunstâncias difíceis, diante de injustiça, diante da pobreza, diante da miséria, situações em que a gente não consegue solução. É confiar em Deus, é tirar o ódio do coração, é viver uma experiência de fé cada vez mais forte com Deus. No contexto aí também Jesus estava... É como mencionar a lei de Talião, né? Que era uma lei que regulava a retaliação ou a retribuição. Se uma pessoa te fizer algo, você tem que retribuir com a mesma medida, não mais para regular. Jesus amplia isso e ele diz, olha, o melhor negócio em realidade é pagar o mal com o bem. Uma pessoa que odeia o outro, fica guardando mágoa, vingança. David Augsburg diz que é como você tomar o veneno para que o outro morra. Tem pessoas que estão doentes por mágoa, às vezes ficam anos sem tomar uma santa ceia, porque foi magoada pelo irmão e às vezes até de forma injusta. Então ele guarda aquela mágoa e ele não aplica o perdão que Jesus espera, que deve ser estendido. É bom para nós mesmos. A mágoa pode até ser justificada, mas ela não é benéfica. Ela nunca é benéfica. Então a melhor coisa que existe é o perdão. É o que Jesus está querendo dizer aqui. E ele vai além, ele diz, olha, não só aquele que te ofende, mas o inimigo que te persegue. Imagina uma pessoa hoje, no mundo perigoso que nós vivemos, não é? O indivíduo entra, às vezes, um assassino, ele abusa da família, ele rouba o que você construiu com sacrifício, ele agride uma criança. Será que Jesus estava falando nesse sentido também? Então nós temos que ampliar um pouco aí. Nós vivemos num mundo extremamente agressivo em todos os sentidos, né? Hoje, na sociedade moderna, as pessoas correm atrás de coisas para si mesmas. E muitas pessoas estão simplesmente deixadas aí ao ódio, à mágoa, ao desprezo, à diferenciação das classes. Tudo isso é uma forma que nós poderíamos ver de aplicar aquilo que Jesus fala. Não é? Diante da injustiça, da ofensa, da agressão, da traição, a única alternativa inteligente é perdoar. Porque nutrir mágoa e ressentimento só vai piorar a situação, vai agravar, vai prejudicar a saúde. Agora, é fácil perdoar? Não é fácil. Eu costumo dizer, é impossível, humanamente falando. Humanamente falando. Agora sim, Deus, eu quero olhar para o telespectador agora, Deus, ele oferece o poder para a vitória. Se você tem uma mágoa, um ressentimento, uma pessoa que ofendeu você, que traiu você, você não consegue perdoar, humanamente é impossível perdoar, mas Deus tem poder para colocar o perdão no seu coração. E sabe qual é o caminho que você vai encontrar para isso? Nas palavras de Cristo aqui. Orai pelos vossos inimigos. Embora contra a vontade, comece a orar por essa pessoa. E você vai ver que essa atitude será o meio pelo qual Deus vai começar a implantar o perdão no seu coração. Muito bom.
Muito bom, exatamente, é desafiador, pastor, mas as palavras de apelo são inspiradoras, porque em Deus nós podemos alcançar. Eu gostaria de vamos fazer uma oração, pastor Werley, agradecendo por este momento, colocando o nosso telespectador que talvez de alguma forma se identifique nessas linhas que nós colocamos aqui. Alguém tem uma luta contra um vício, alguém tem uma luta contra as questões sexuais e alguém tem uma mágoa, uma dor no coração. Nos coloquemos diante do Senhor nesse momento, colocar todos os nossos ouvintes, porque a vitória é certa em Jesus Cristo. Por favor. Ok. Senhor, obrigado pela oportunidade de juntos, nós e os telespectadores, podermos elevar a nossa prece a Ti. Amém. Que todas as feridas do nosso coração possam ser curadas pelo perdão de Jesus Cristo. Amém. Que nós possamos comparar aquilo que fizeram conosco com aquilo que nós fizemos a Cristo. Amém. Que a nossa vida seja entregue a Ti, que a Tua graça curadora possa entrar na vida de cada um de nós, de cada um dos nossos telespectadores. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Que pena que acabou, mas nos encontraremos no próximo Lições da Bíblia. Não esqueça, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um abraço.